seja, isso é um pedaço da dissertação. Eu acho que eu fui medroso e não coloquei o núcleo central, então uma coisa que já está mais bem desenvolvida. Isso é um pedaço que está mais bem desenvolvido da minha dissertação. Minha dissertação eu estou começando ali, uma tentativa de criar uma percepção mais abstrata da teoria da circunscrição, que o Guilherme começou a apresentar, que eu vou apresentar aqui, porque com certa maioria das pessoas não conhecem. Já apresentou, já lançou no terreno. Mas ela é uma teoria da construção dos estados originários, ou seja, ela é uma coisa voltada para uma realidade específica. Só que, analisando a questão da complexidade em geral, a gente tem, a partir de alguns insights do Eduardo Crespo, a gente pensou que a circunscrição, a teoria, os elementos que ela coloca, são elementos que, na verdade, têm parte, talvez, em todos os processos de complexidade social, ou pelo menos em grande parte dos processos de aumento da complexidade social. Então, a minha dissertação seria não é sobre jogos e tal, só que nesse processo de abstração, eu conheci o Boa de um jogo de Boa da minha adolescência, que o tio meu me apresentou, o Roberto, e aí eu li um livro que fala sobre o Boa e a experiência dos computadores contra o Boa, e me despertou que a estrutura do Boa é muito parecida com a estrutura proposta pela circunscrição. Então, a minha apresentação hoje é um pouco menos, teoricamente, menos fundamentada do que foi o Guilherme da Natália. É uma percepção, um insight e uma demonstração desse insight. Para isso, eu tenho que falar sobre os elementos, porque eles não são tão conhecidos assim. Tá? Então, a ideia de que, se a teoria da circunscrição trata de eventos concretos, como a construção do Estado no Egito e nos primeiros estados, obviamente uma abstração, não trata de coisas tão concretas assim, mas representa estruturas que são parecidas. Então, eu achei que valia como analogia. Bom, eu vou falar do teoria da circunscrição. Ela é do Roberto Carneiro, que é um antropólogo americano, do século XX. Foi proposta em 1970. O Carneiro é um cara foi muito forte aqui na antropologia americana, mas foi do estudo sul-americano. Teve pós-graduação aqui no Brasil. Esse artigo é um artigo pequeno, uma teoria da origem do Estado, um artigo de 6, 7 páginas, que teve muito impacto. Bom, obviamente teve muitas críticas, mas teve muito impacto no retorno de uma antropologia evolucionista, uma antropologia que trata da existência de sistemas mais ou menos coerentes de transformação social. Muito criticado pelos próprios antropólogos, quer dizer, os antropólogos nem sempre concordam com essa ideia geral do evolucionismo na sociedade humana. Bom, a teoria da circunscrição, ela trata que o surgimento do Estado se deu em situações de restrição ambiental, pressões demográficas, pressões populacionais e guerra, e conflitos. Essa é as três chaves da teoria da circunscrição. Nesse artigo ele rejeita outras formas outras tendências gerais de discussão dos estados originais. Estados originais são aqueles estados em que não se nota a presença de estados antes deles na mesma região do fluente. Bom, seriam teorias como metafísicas, baseadas em pessoas, ou que acaso, ou pessoas que seriam muito capazes de construir estados, e teorias voluntaristas, ou seja, que as pessoas naturalmente se associam a teoria sociologista e coloca a teoria da circunscrição como uma das teorias coercitivas, ou seja, que o Estado foi construído de alguma forma como um processo de coerção, ou seja, originário de alguma forma na guerra, mas a guerra não é a única coisa necessária para o Estado. Tá? Esses são os Estados considerados, e Carneiro considera, mas geralmente considera Estados originários, que são primariamente a Suméria, posteriormente o Egito, que é bem possível, pela diferença de tempo
quase impossível dizer que não existe alguma influência, pelo menos cultural, da existência de Estado na Mesopotâmia em relação ao Egito. E aí, praticamente na mesma época, você tem a situação do Vale do Indo, Arapiana, e aqui no Peru, mais ou menos na mesma época, não, é uma situação porte muito menor, a situação do Carral Sul, que são cidades de 3 mil habitantes e tal, os maravilhosos falam de dezenas de milhares de pessoas. Todas essas duas, inclusive todas as duas, os antropólogos, muitos dizem que não são estados, porque não se verifica, se verifica mega construções e tal, mas não se verifica coisas óbvias de estratificação social. Então, todas as duas são sofisticadas, como talvez não sejam estados, talvez não tenham a complexidade social. A civilização Estia, lá na Índia, um pouco posterior ao Rio Distrito, e a última dessas consideradas é a Olmeca, lá no centro-sul do México. Bom, esses ambientes, essas áreas, Carneiro evidencia que tem diferenças muito grandes de temperatura, de precipitação, de tipo de solo, de padrão de drenagem, de padrão demográfico, como são bem mais populosas, se tornar bem mais populosas do que outra, mas ele identifica que todas essas áreas se caracterizam por serem regiões de alta capacidade energética na agricultura sedentária intensiva, cercadas por regiões de baixíssima capacidade de produção de energia, os desertos ou montanhas. Então, isso é muito evidente no Egito, no deserto, bastante evidente aqui no Carral Sul, porque são vales pequenos, muito pequenos, bem pequenos, montanhas, que vai ter outra situação aqui. Não é tão evidente assim no Vale do Amarelo lá, porque é muito maior, mas e muito menos evidente no Alberta, em que você não tem montanha, você tem floresta tropical em volta de áreas de entra e sai os rios, ou seja, áreas de várzea. Mas também tem uma diferença, mas uma diferença menos evidente do que nas outras. Mas todas as áreas que se constituem esse estado considerados originários, eles têm essa questão de serem tipicamente vales cercados por regiões não capazes de produção agrícola intensiva. Tá? A região circunscrita. A região circunscrita que ele usa é a Amazônia. 100 milhões de quilômetros quadrados, 600 milhões de hectares, com muitas aldeias, muitas comunidades, mas muitas delas produziam agricultura não intensiva, mas não agricultura intensiva, ou seja, agricultura quase sempre encoivada, ou seja, você tem isso aqui, você desmata, queima, usa durante um período curto, 2, 3 anos, depois tem que levar 30, 40, 50 anos para usar de novo. Existe guerra, todas as suas relações conhecidas, a guerra é praticamente onipresente, pelo menos na maioria dos antropólogos, alguns discordam disso. Mas essa guerra, frequentemente, não era uma guerra de ocupação, ou seja, às vezes nem de expulsão. Muitas vezes os vencedores nem expulsavam o outro do local. O derrotado, o vencedor, raramente ou quase nunca, tenta cobrar tributo. Não tem a coisa do tributo do vencedor sobre o vencido. E também a submissão, ou seja, o uso do trabalho do submisso, o uso do escravo como ferramenta econômica, também não é evidente, é muito pouco evidente. Né? Agora, aí vai dizer, não, mas aí tem um argumento que a produtividade agrícola é menor. Bom, mas aí Carneiro discorda. Carneiro discorda da produtividade agrícola menor. Ele diz que na Coivara você tem alta produtividade por hectare e alta produtividade do trabalho, produtividade do trabalho muito maior do que na agricultura intensiva. Isso é a grande origem da teoria, da onde veio a teoria de discussão para a cabeça dele, é perceber que os índios da Amazônia, aquele futuro que ele convivia, trabalhavam poucos dias por semana, às vezes poucas horas por dia, e tinham capacidade de alimentar pouco trabalhador, muita gente. Tá? Essa é a chave do meu trabalho.
trabalho sobre a questão da nutrição e tal, mas e esse é a grande chave. Ele diz, o trabalhador, não é trabalhador, o habitante da floresta, ele não tem baixa produtividade, ele poderia produzir excedente. Mas por que ele não produzia excedente? Por que ninguém se interessava em tentar fazer que ele produzisse excedente? Essa é uma questão. A dinâmica circunscrita. Ele usa os vales costeiros do Peru, que criou essa civilização Caral. Essas imagens aí são da zona arqueológica de Caral. Eles não concordam com a ideia das guerras de Caral, eles acham que Caral não tem guerra, né? Foi construída por associação, que existe alto nível de comércio e tal. Hoje não concordo com isso, mas isso é um exemplo de carro. Tá? É uma região de várzea, ou seja, de rios por cercado de montanha. Tá? Comunidades neolíticas geralmente propensa à agricultura intensiva tendem a ser sedentárias e a crescer a população, que não é uma tendência. Existe um diferencial de crescimento demográfico entre as populações de agricultura não intensiva, normalmente associada à caça-coleta, e a agricultura intensiva. Na agricultura intensiva existe uma tendência, verificada uma tendência de crescimento demográfico na área. Bem, inicialmente você também tem alguém também de agricultura que não se verifica em estratificação social, nos mais antigos você vai achar aldeias independentes que também não se verifica em estratificação social, apesar de ter agricultura intensiva. Agora, as aldeias em geral, como a gente tem falado muito no nosso curso, as comunidades humanas em geral, sem estratificação, elas tendem a ter um limite de tamanho. As comunidades já serem de certo tamanho, isso é um problema, tipicamente um problema que a gente considera informacional, de que as comunidades, sem estruturas simbólicas e hierárquicas, mas as aldeias tendem a ter um tamanho máximo. Então você aumenta a população, que você tende a criar outras comunidades também homogêneas, mas separadas. Também tem uma questão mesmo da agricultura extensiva, ou mesmo da caça-coleta, que você tem um arraio pequeno de viabilidade ecológica, ou seja, você não pode plantar daqui a 50 quilômetros, tem que plantar daqui num raio de 6, 7 quilômetros, que você tem que trazer até a comunidade. Então, também a capacidade de alimentação de uma comunidade muito grande é um problema que existe em comunidades maiores, basicamente homogêneas, até 1.000, 2.000, mas não é o normal. O padrão é 200 pessoas e 150, 200 pessoas e tal. Existem comunidades menores, 60, comunidades de 200, mas o típico é de 500, mas o típico é na faixa de 150 a 200 pessoas. E elas se multiplicam, elas viram duas. Ela multiplica, a comunidade não cresce organicamente internamente. Bom, se você passa a ter outras comunidades, e você tem um limite geográfico daquele modelo de vida, daquele modelo sedentário e de agricultura intensiva, você em algum momento vai perceber uma disputa pela terra, uma disputa pela ocupação. Você vai perceber que se você tem agora criou mais uma aldeia e ela vai ser colocada onde? O modelo de produção gera um bloqueio à fuga, ou seja, a pessoa vai fugir para onde? Está no Egito, a aldeia vai fugir para onde? Para o deserto? Vai ocupar aqui espaço. Bom, com isso se avança ele avança para uma teoria da estratificação social pela guerra, ou seja, que os vencedores se tornam a classe superior e os derrotados se tornam as classes inferiores, ou como servil, ou escravizada, ou só simplesmente pagando tributo. Tá? Isso é a origem lá, isso também é lá, o vale, aqui é os megalíticos, uma elevação, o vale produtivo embaixo e montanhas em volta. Bom, o Go tem duas frases ali que descrevem o jogo. É um jogo tão difícil que foi assegurado que nunca antes existiu alguém que jogou com toda a perfeição possível.
o cara que trouxe a primeira, falou do Ocidente pela primeira vez, em 1797. Aí eu tenho uma frase ali do cara da Secretaria de Educação de São Paulo, que falou: o destaque ficou para os estudantes do ciclo de alfabetização que gostaram tanto que pediram para realizar um pequeno torneio interno, ocorrido no final do ano letivo. Ou seja, ele é difícil ou ele é fácil, ele é complexo ou ele é simples. Tá? Tem regras extremamente simples, mas tem estratégias extremamente complexas. Essa é a principal questão do Go. Ele tem origem chinesa, lendária, na parte da época da criação das primeiras comunidades chinesas. Tá? Eu vou para frente, porque tem que avançar. O Go, ele tem um tabuleiro aqui. As regras são basicamente essas. Ele tem um tabuleiro, que normalmente pode ser menor, mas esse aqui tem 13 linhas, aqui esse é o principal, o oficial tem 19 linhas cruzadas. Se joga colocando unidades que são iguais entre si em locais permanentes e ocupando cada vez mais o espaço. Ele vai ocupando cada vez mais o espaço se torna cada vez mais escasso, e o objetivo é criar espaços onde o outro não possa. Você cercar espaço. E se você cerca o outro, você captura o outro. Essa é a estrutura do Go. Tem algumas regras, que eu não vou dar tempo, não vai dar tempo de explicar, mas basicamente são essas 6 regras aqui. A pedra vale fica no local enquanto ela tem espaço para expansão. Quando você tem liberdade, tá? E aqui você estaria capturando as pedras brancas, aqui você estaria capturando as pedras pretas. Tá? Em que a complexidade emerge, ou seja, é uma coisa muito simples, mas como ele, pelo volume de possibilidades e de interações, ele se torna extremamente complexo. Ele levou muito mais tempo para ser os computadores serem capazes de vencer o mestre do que o xadrez. Só com a inteligência artificial isso foi possível. Através do algoritmo isso não foi possível. Então, porque você não sabe, a quantidade de opções de possibilidades são muito grandes. Tá? Enquanto o xadrez tem cerca de 20 possibilidades para cada lance, o Go 200. Uma parte do xadrez tem cerca de 40 lances, o Go tem cerca de 200 também. Depois dos primeiros lances de xadrez, há 400 formas possíveis. No Go existem quase 130 mil formas possíveis de desenvolver o jogo. Então, por isso, eles demoraram muito mais tempo e foi usado para desenvolver a própria inteligência artificial. O AlphaZero foi um programa que foi desenvolvido com o objetivo de desenvolver a inteligência artificial e usou o Go para vencer e conseguiu, em 6, 7 anos de desenvolvimento, conseguiu vencer os campeões de Go. O xadrez foi em 97, o Go foi em 2016. 20 anos. Uma analogia social. Bom, que o xadrez representa uma estrutura social hierarquizada, muito óbvio. Você tem peões, 8 peões, você só tem um rei, então é muito claro isso, né? Eu estou propondo que o Go representa uma estrutura social deshierarquizada. Todas as peças são iguais, não existe movimento, ou seja, isso é a ocupação do espaço. E essa é a lógica principal, né? Outros jogos, o xadrez ele foi realmente tratado, essa configuração não foi a primeira, ele foi inicialmente, pode ter tido outras configurações baseadas diretamente no estrutura social daquela época. E isso é uma coisa muito clara e é histórica, quer dizer, foi relativamente documentado. O Go, ele é lendário, é pré-histórico, então não se sabe a origem, não se pode nunca afirmar que o Go foi feito para descrever a geopolítica do Neolítico. Não é isso, não se sabe isso. Agora, um jogo não representa só uma realidade porque ele foi desenvolvido para ela. Por exemplo, eu tenho um exemplo que um filme que eu gosto muito, chamado Jogos de Guerra, em que o cara mostra que o jogo da velha pode representar a configuração do match, da destruição assegurada. Por quê? Porque o jogo da velha, se bem jogado, ninguém ganha. Ninguém ganha, sempre dá empate. O jogo da velha, facilmente, sempre dá empate. E o match, basicamente, é isso. Se você assegura que tudo vai ser destruído, ninguém ganha. É impossível ganhar o match, a lógica da nuclear, pela forma original dela. E, obviamente, o jogo da velha não foi feito para representar a Guerra Fria. Com certeza não foi feito para representar a Guerra Fria. Tá? Bom,
Então, outra questão que eu coloco em relação ao Go é essa questão de que a delimitação do espaço é essencial. Você tem um tabuleiro de 19 peças, demora para parecer que é necessário, quando você está jogando, demora para parecer que é necessário você disputar espaço, porque sempre tem mais muito espaço. Se você tivesse um tabuleiro infinito, não precisaria nunca disputar espaço, você ia botar peça, ia construir, você sempre teria espaço. Esse aqui é um tabuleiro de 13. E tem uma estrutura de jogada, como no Go, que é essa escada, ou seja, essas três peças aqui estão meio cercando essas. Ao você botar essa, você está ameaçando essa, aí seria só colocar mais uma aqui, essa seria eliminada. Aí a pessoa se defende e coloca uma aqui. Aí o outro coloca aqui, só sobra um espaço. E vai assim. Se não tivesse a borda, isso poderia seguir para sempre. Ou seja, a delimitação, a necessidade de um limite é que torna evidente a necessidade que aí vai já atender a minha dissertação, o objetivo da minha dissertação, que ainda não está pronta. A ideia é que é necessário um limite para um jogo sem soma zero. Sem existir limite, em jogo de tese você poderia acumular, né? Se você não tivesse limites, como ela falou, de ambientais, você poderia acumular indefinidamente. E definido, você não tem limite ambiental, você vai acumulando. Você chega num limite ambiental, você chega num limite de outro estado, você chega num limite. Sempre existe um limite. E esse limite que faz com que o jogo interno seja de soma zero, aí é o conceito geral da administração que não está pronto, a ideia de que o limite gera a competição, que como no mercado, e que essa competição gera a colaboração. A colaboração, muito larga vezes, vem da competição. Porque as comunidades consideram cada peça como uma comunidade, só precisam colaborar entre si, porque tem limite. Eu não podem se multiplicar indefinidamente dentro de um espaço restrito. Essa é a ideia, eu já tenho mais ou menos a conclusão. Tá? Aqui tem o parâmetro das analogias, quantidade de forma homogênea, no Go, cada rodada você precisa de uma peça, outra tabuleiro, a movimentação, as peças não se movimentam, as peças estáticas, se você inventar. É isso. E é isso. Só o último exemplo aqui. O Go não é só feito só para isso, o Go representa qualquer complexidade, a ideia de muita dificuldade de analisar o futuro, é muito difícil analisar o futuro, mas então ele não foi feito só para isso. E a gente tem um uso recente do Go como uma analogia, que foi o Kissinger que usou o conceito de que os Estados Unidos continuam jogando xadrez, ou seja, continuam tentando derrubar o Estado chinês, entrar de uma forma direta na estrutura do poder chinesa. E, segundo o Kissinger, a China está jogando Go, ou seja, ocupando espaços sistematicamente. É isso.